Olá, boa noite. Ela é considerada o mal do século pela Organização Mundial da Saúde e atinge em todo o mundo mais de 350 milhões de pessoas. Para falar sobre a depressão, o Provocações recebe hoje o escritor e empreendedor Alan Barros. Boa noite, Alan. Boa noite, Alexandre. Primeiro quero agradecer você, Alexandre, o programa Provocações e a Rede TV Mais pela oportunidade. Obrigado, viu? Você está lançando um trabalho que é Tenho Depressão e Agora? Eu te pergunto, e agora? E agora? O meu projeto chama Tenho Depressão e Agora, #fale. Porque, na minha opinião, Alexandre, a partir do momento que a gente fala sobre o assunto, a gente já está iniciando um processo de cura. Então, a #fale que eu adicionei no projeto é talvez a parte mais importante dele. Eu conto no livro, o livro é só um ponto do meu projeto, o projeto é dividido em 4 partes. Então, assim, tem o livro, que vai ser lançado agora, dia 21 de agosto, espero todo mundo. O YouTube, que é um canal para eu me comunicar melhor com os jovens. Temos os testemunhos, que é onde eu vou até escolas, centros espíritas, assembleias e públicos em geral. E eu conto a minha história. E também quarto, que é a Casa Vida e Auto-Amor, que é uma casa de apoio que eu pretendo, se Deus quiser, ele há de querer que eu faça, para ajudar principalmente os familiares dos depressivos e os depressivos também. E aí a ideia é que nessa casa a gente trabalhe muito o auto-amor, a vida, e não chamaria depressivos anônimos, porque não tem nada mais depressivo do que depressivos anônimos. Então, é uma casa que a gente destinaria para trabalhar o bem. A depressão, apesar de ser uma doença, né, tão séria, às vezes é difícil de diagnosticar, né? Como que é esse processo de diagnóstico da depressão? Olha, Alexandre, eu costumo falar o seguinte, um dos meus objetivos principais do projeto é justamente levar um pouco mais de compreensão, principalmente aos pais e principalmente aos familiares de depressivos, porque é uma doença de dificílima compreensão. Então, eu gostaria de pedir para vocês que estão me assistindo agora, jovens, pais, todo mundo, que não compreendem a depressão, que é de fato uma doença de dificílima compreensão. Então, eu pediria muito respeito, muito carinho, muito amor. É muito difícil, essa pergunta que você me fez é muito difícil de ser respondida. Eu, Alan, pessoalmente, eu acredito que são 2 profissionais maravilhosos que precisam estar na vida de alguém que tem depressão ou que de repente suspeita que tem, né? Primeiro é o psicólogo, né? Então eu tive psicólogos maravilhosos. Eu costumo falar muito, Alexandre, que é o que eu falei antes aqui, que eu não sou psicólogo nem psiquiatra, eu sou apenas um testemunho. O psicólogo e o psiquiatra são profissionais que me ajudaram demais, porque meus pensamentos suicidas eram muito fortes. E por conta deles é que eu estou vivo falando com você aqui, falando sobre esse projeto. Então, eu acredito que o psicólogo seja o primeiro profissional que uma pessoa, respondendo sua pergunta sobre como identificar, eu acredito que o psicólogo talvez seja o primeiro profissional que um depressivo ou alguém que suspeita deva ser apresentado e, consequentemente, o psiquiatra. Tem casos e casos, né? No meu caso, eu fui apresentado pelo psicólogo e junto com a minha psicóloga ou os meus psicólogos, a gente entendeu qual que era o melhor momento de contar com o apoio de um psiquiatra, né? Tem casos que não, tem casos que precisam ser. Por exemplo, as pessoas que têm um suicídio um pouco mais forte, um espírito suicida ou um pensamento suicida mais forte, que já tenham tentado, talvez seja o caso deles procurarem mais rapidamente o psiquiatra. Hoje se fala muito naquela questão daquele jogo lá, suicida, Balezo, né? Tá entre os jovens aí. Por que o jovem tá se dedicando a um jogo suicida hoje em dia? Por que tem a cabeça desse né? jovem, Que né? deu? A gente Então, fica se perguntando muito, né? Muito. Na verdade, Alexandre, que bom essa pergunta. Eu gosto de falar muito sobre o tema suicídio, que é um tema que não se falava. A gente teve ganhos maravilhosos com esse desafio da Baleia Azul, esse jogo que você quis dizer, né? Apesar do jogo ser de uma atrocidade absurda, nós que levantamos a bandeira da causa, prevenção sobre suicídio, contra o suicídio, a gente teve a oportunidade na mídia de falar mais abertamente sobre esse tema. Então, assim, por que os jovens aceitam um jogo fatal e tão trágico desse ponto, dessa forma? Carência. Na minha cabeça, carência, porque nós estamos muito conectados na internet e a gente se desconectou com quem está do nosso lado. E a gente também se desconectou com o nosso pai, nosso Criador. Então, eu costumo falar que é carência. A partir do momento que um jovem aceita
um jogo que sabe qual é o destino, que não sei se todo mundo sabe, mas esse jogo tem várias regras, várias fases. E não sei como fala isso, mas a fase 50, de número 50, era tirar a própria vida e filmar, para comprovar que realmente você tirou a própria vida. Tivemos aqui em Mato Grosso alguns casos, que pena, isso aí foi bem triste. E assim, carência, porque se você não fala que ama o seu filho, um traficante vai falar. Se você não fala que ama o seu filho, outras pessoas mal intencionadas vão falar. Então, acho que os pais, eles precisam estar mais próximos do filho. Alain, mas eu estou próximo do meu filho. Esteja mais. Tem que estar mais. Entendeu? Como é, o que sente uma pessoa deprimida? Ela fica, óbvio, ela fica ali, tem alguns sintomas clássicos, né? Sei lá, o isolamento, mas o que é determinante para identificar uma pessoa depressiva? Falta de vontade de viver. Mas isso é muito determinante para um depressivo. Nós depressivos não temos vontade de viver, porém, nós não queremos morrer. Nós queremos deixar de sentir dor, é diferente de querer morrer. Um suicida, ou uma pessoa que tem pensamentos suicidas, ela não quer deixar de viver, ela quer deixar de sofrer, é diferente. Então, um depressivo, ele caminha, Alexandre, com uma dor muito grande no peito, um vazio muito grande, e uma vontade de não viver essa vida que a gente está vivendo. Na verdade, a gente vive a vida sem viver. Por isso que é tão difícil a compreensão. Por isso que é tão importante a gente falar abertamente sobre isso. E nesse cenário aí que a gente vive, por exemplo, a gente abre as mídias sociais, é um cenário de caos, de discórdia, né? Radicalização de pensamento, político, PT, PSDB, direita, esquerda. Isso aí influencia para piorar esse cenário de pessoas depressivas? Olha, eu acho que influencia influencia dependendo de como está a sua cabeça. Por exemplo, um depressivo que está com uma cabeça mais fraca, talvez ele se influencie sim. Porém, é importante deixar claro, pessoal, que é uma coisa que eu falo muito. A tecnologia não tem, Alexandre, o poder do bom e do ruim. A tecnologia veio para fazer o bem. Agora, nós humanos é que imprimimos o bom e o ruim na tecnologia. Assim como o dinheiro. O dinheiro não é capaz você não pode falar que o dinheiro traz infelicidade. Não é. O dinheiro é um papel. É nós humanos que imprimimos o bom ou o ruim em cima dele. Então a tecnologia veio para ajudar. Agora, se a tecnologia está sendo subutilizada ou mal utilizada, aí depende da pessoa. A resposta é, conscientemente, eu acredito que contribui sim, mas só contribui. Eu estou falando na internet, essa exacerbação da felicidade, e todo mundo está feliz, e foto de champanhe, foto de praia e tudo mais, eu acredito que, na realidade, que pode contribuir sim, desde que a pessoa esteja fraca, né? Mas não é o fator decisivo. Você faz tratamentos médicos aliados a tratamento psicológico. Você acha que essa é o melhor caminho? Porque existem vários tipos de tratamento para depressão. Existe. A gente vai segurar um pouquinho, a gente vai para o intervalo comercial, logo você vai responder essa pergunta. Obrigado. Lembrando que esse programa você também acessa pela internet no site tvmaisnews.com.br. Hoje a gente está recebendo o Alain Barros e falando sobre depressão. Não saia daí, a gente volta em instantes. Voltamos com Provocações, hoje com o escritor e empreendedor Alain Barros, falando sobre depressão. Ele escreveu um livro, Tenho Depressão, e agora, #fale. Fale para nós, Alain, quais os tratamentos para depressão? É só o psiquiatra e o psicólogo ou há outros tipos de tratamento? Não, Alexandre, tem infinitos tratamentos. Olha só, eu fiz desde os convencionais até os não convencionais. Eu falo de terapia holística, terapia alternativa, então eu fiz meditação, mindfulness, reiki. Então eu fui um exímio buscador de novos tratamentos. Tem tratamentos que eu só ouvi falar, que eu não o conheço, então eu não posso receitar isso. Mas, assim, os tratamentos convencionais me fizeram muito bem. Eu diria psicólogos, psiquiatras, me fizeram muito bem. Porém, uma outra coisa que é muito importante, Alexandre, é o exercício. É muito importante. O exercício físico, o exercício físico, corrida, caminhada, é muito importante, eu fiz isso. Meditação é fantástico, ainda mais porque o meu transtorno é transtorno depressivo ansioso. Então é mais difícil de se compreender. A gente estava até brincando antes, que
Você é meio ansioso, Meio meio ansioso. hiperativo, né? A gente percebeu aqui no estúdio, chegou, mexeu em Abracei. tudo, já foi abraçando todo mundo. Abracei. Então, por que eu abracei? É importante falar. Eu sou adepto da abraçoterapia, então tem a ver com o que eu falei no bloco anterior. Foi um dos tratamentos que você fez. Foi um dos tratamentos que eu fiz. Então, assim, eu gosto muito do toque, a gente não está se tocando mais, né? Agora, dos tratamentos, meditação foi fantástico para mim. Exercício físico, qualquer tipo de atividade física, desde a alimentação, e aí vem os clichês. Mas os clichês, gente, é importantíssimo esse clichê, porque Quais são os clichês? Exercício físico, caminhada, pelo menos meia hora, alimentação, mas os tratamentos que mais me ajudaram foram psicólogos e psiquiatras. Esses foram os que mais me ajudaram mesmo. A família é importante, né? Porque de repente o cara tá lá, faz o tratamento todo, mas não tem um respaldo da família, a família não entende. Como é que é a participação da família no tratamento? Eu sou uma prova viva disso que você acabou de falar, Alexandre, porque ainda que eu tenha depressão há 20 anos e faça terapia há 17, meus pais, que são separados, eles vieram a tomar noção da proporção que tinha a minha doença há um ano atrás só. Então, na verdade, foi uma caminhada sozinha. Aí você me pergunta, mas Alan, como é que os pais, eles falharam tanto, por que eles não identificaram isso em você? Na verdade, meus pais são maravilhosos, eles são muito caridosos, eles são muito de ajudar o próximo. Tá bom, Alan, mas e por que eles não te ajudaram? Porque é uma doença de dificílima compreensão. É muito difícil você entender quem não tem. Eu que tive durante muitos anos, era difícil de eu entender. Então, imagina quem nunca teve. Então, é complicado. Então, um dos pontos do meu projeto é justamente esse. Você descortinar esse tema, falar de forma mais aberta e trazer mais compreensão para ele. Porque é muito difícil, é uma doença da alma, né, Alexandre? Então, a família é muito importante. Eu recebi bastante preconceito, entre aspas, da família, porque eles não sabiam eles não entendiam minhas reações. Porque, imagina, olha só, se a depressão é uma doença de dificílima compreensão hoje em dia, você imagina 20 anos atrás. Imagina pra mim como é que foi ter depressão. Eu demorei 2 anos com 15 anos fui diagnosticado, demorei 2 anos para aceitar e começar um tratamento meio mais ou menos. Cara, até hoje é difícil de aceitar. Então, assim, família é muito importante, mas precisa compreender, né? Você disse que fez vários tratamentos, dos convencionais aos alternativos, mas você fez por conta própria, pela iniciativa privada, ou seja... Conta própria. Agora, como é que fica a saúde mental na saúde pública? Quem é pobre consegue se tratar de depressão hoje aqui em Cuiabá e Mato Grosso? Olha, essa pergunta é muito importante. Os menos favorecidos, eu diria assim, eles não têm um respaldo para tratar de depressão. Infelizmente, nossos hospitais psiquiátricos, um fechou, e até onde eu não sei tanto sobre isso, tá, Alexandre? Mas assim, eu acompanho bastante esse lado mais público, e eu sei que só nos sobrou o Hospital Adalto Botelho, que não é nem para depressivo exatamente, já é para um grau alto de demência, né? E não é o melhor dos mundos esse hospital, eu já tive a oportunidade de ir lá e é bem triste. Só que eu queria dar queria dar um ponto de luz aí, uma luz no fim do túnel para as pessoas. Hoje em dia, no meu caso, eu fiz terapia convencional, então a sessão custa de 100 a 300 reais. Mas não precisa, pessoal, vocês não precisam fazer terapia com psicólogos e pagando por sessão. Tem muitos institutos, tem grupos de apoio, tem o CVV que ajuda, tem centros espíritas. Existe uma tem rede, igrejas. assim, uma rede formada dessas instituições ou não? Elas atuam independente? Elas atuam independente, porém, em alguns centros espíritas que eu frequento, igrejas e assembleias, todos eles têm um carinho muito especial. Esse lado da religião, então, também é muito importante para o tratamento? O lado espiritual, a pessoa ter... Muito importante, Alexandre. Para mim, eu falo muito sobre Deus no livro, né? Em todo o meu projeto. Só que eu não falo de um Deus de fanatismo, nem de religião. Eu quero muito que os jovens, com esse meu projeto, se encontrem com Deus da forma mais amorosa possível. Então, eu ando com uma Bíblia e com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu sou ecumênico. Eu encontro Deus. Porque todas as religiões que eu fui, respondendo a sua pergunta, eu encontrei 4 coisas. Deus, amor, fé e caridade, em todas elas. Então, assim, elas falam a mesma língua. Você não precisa ser fanático, você não precisa... Uma não exclui a outra. Então, é isso que eu gosto de falar. A espiritualidade é fundamental
E vocês que estão me assistindo agora, vocês precisam entender que a espiritualidade é fundamental para o processo de cura. Eu, no último capítulo do meu livro, que chama A Cura pelo Auto-Amor, eu falo justamente isso, que é quando eu descobri o auto-amor em mim, os meus defeitos e qualidades, é que eu não deixei mais que os pensamentos ruins tomassem conta da minha cabeça. E Deus está dentro disso, total. Como é que você evita pensamentos? Você falou pensamentos ruins. Como é que a pessoa evita pensamentos ruins? Pensamento ruim sempre vem, é inerente do ser humano. Nós temos um padrão de comportamento, os quais o pensamento ruim faz parte dele. Isso é nosso. O depressivo tem isso ao triplo. Por quê? Porque nós somos muito sensíveis, Alexandre. Nós depressivos somos sensíveis. Sensíveis ao olhar do outro, sensíveis ao olhar do mundo. Nós, por muitas vezes, nos perguntamos por que eu? Por que a gente está nesse mundo, né? Então, como evitar pensamentos ruins? Orando e vigiando. Tem um capítulo meu que eu falo vigiar e orar. Como que é isso? Quando o pensamento ruim vem na sua cabeça, não deixe com que ele controle a sua cabeça. Você ora, faz uma oração, faz um pensamento, quebra ele com um pensamento bom. Porque você sabe que é um pensamento ruim que veio. Então você quebra ele, você encontra com ele com um pensamento bom. Como que você faz isso? Fazendo caridade, pensando positivo, frequentando a natureza. A natureza, até para vocês entenderem, é o lugar que eu mais encontro Deus, é na natureza. Tanto é que para eu escrever o livro, para eu concluir o livro, eu fui para um hotel aqui, que é bem no meio da natureza, e aí eu consegui escrever o livro. É através disso. Então, assim, é vigiar e orar o tempo todo, Alexandre. E assim, é para sempre. É para sempre. Não Você vai lançar o livro agora, dia? 21 de agosto. Dia 21 de dia agosto. 21 de agosto, no Teatro Zumira Canavarros. Espero vocês, já às 19 horas. Conta pra gente, qual que é a narrativa desse livro? Você contando sua história, tem outros psicólogos, participações. Como é que é esse livro? Tem. Gosto muito de falar desse projeto. Esse é um dos projetos. Como né? é o nome mesmo? Fala de novo para quem. Tenho depressão e agora, #fale. Só para relembrar, ele que está aqui no Provocações hoje é o Alan Barros, a gente está falando sobre depressão, que segundo a Organização Mundial da Saúde é o mal do século. Volta lá para o livro. Volta no livro. Então, Alexandre, o livro são 11 capítulos, são 7 capítulos meus, que eu relato tudo isso que eu te contei, de forma muito mais aprofundada. Eu relato com muita cor e amor. Tem um capítulo 8, que é da Flávia, que é eu e a Flávia Haddad, que é uma psicóloga maravilhosa, que escreve o capítulo comigo. Aqui de Cuiabá? Daqui de Cuiabá também. Ela tem uma história linda de superação de depressão. O capítulo 9 é eu e a Maria Augusta Ribeiro, ela tem um site um site chamado belicosa.com.br. Ela estuda o comportamento humano na era digital. O capítulo belicosa.com.br. Acessem, gente. Ela escreve muito bem. E ela fala sobre o comportamento humano na era digital. O capítulo 10 foi um presente que eu ganhei. Desde quando eu coloquei o projeto na internet, eu recebi um pai que mandou uma carta da filha de 14 anos com depressão, e ela escreve extremamente bem. Eu não posso falar o nome dela por uma questão de proteção, mas ela está no capítulo 10 e ela escreve lindamente sobre depressão, uma pessoa de 14 anos. Então, o capítulo 11 é o mais bonito, que eu acho que vocês vão amar, porque é muito bonito. São 11 capítulos, então eu escolho 11 relatos de dor, e superação e amor que chegaram até mim desde quando eu abri meu projeto na internet, e eu escolhi os 11 que mais me emocionaram e coloquei na íntegra no livro. Então, por isso que eu falo que não é uma autobiografia. Eu conto a minha história, depois tem participação especial e o livro finaliza com essas 11 histórias. São lindas as histórias. A parte mais bonita do livro são essas histórias, com certeza. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo de um pai ou de uma mãe que desconfia que o filho ou a filha está com sintomas de depressão. Qual é o primeiro passo que ele deve fazer? Deve primeiro conversar com a criança? Deve primeiro procurar um médico, um psicólogo? Qual tipo de médico ele deve procurar? Olha, é bastante responsável responder essa pergunta. Eu vou tentar responder através do meu testemunho, tá? Porque o ideal seria que um psicólogo ou um psiquiatra respondesse essa pergunta. Mas, o que eu posso falar? Primeiro falar, Alexandre, primeiro falar. Então, assim, o pai que tem essa suspeita, fale com o filho. Fale. Não é falar e já refalar, não é falar e querer escutar uma resposta correta, uma resposta certa, é falar. Abra o caminho, abra o canal de comunicação para que ele fale com você. Porque, olha só, não tem nada pior para um depressivo é você mandar ele para terapia.
Não tem nada pior para um depressivo você falar para ele levantar da já cama. vira uma chatice, né? É muito chato, é muito ruim, é muito agressivo, porque o depressivo, ele às vezes quer muito levantar da cama, mas não consegue. E outra, ainda mais que agora que o depressivo não tem cara, que é igual ao HIV, quem tem HIV não tem mais cara. Graças a Deus as pessoas conseguem viver normal. O depressivo também. O depressivo, ele não precisa estar jogado na cama para ser depressivo. Ele pode ser um empreendedor, atuar e tudo mais e ser um depressivo. Então ele precisa ser ouvido. Então você, por favor, pais, você abra o canal de comunicação com seu filho sem julgar. Por favor, não peça para ele ir na terapia se ele não quer ir na terapia. Você convide ele a conhecer o papel de um terapeuta, convide ele a conhecer o que a terapia proporcionou para a vida de outras pessoas. Vou te contar um caso que aconteceu comigo, que eu gosto muito. Um pai me chamou, tinha uma filha suicida, já tinha tentado suicídio 2 vezes, ela tem 15 anos, e eu fui encontrar com eles, né? Eram conhecidos, então eu fui encontrar, e o pai falando assim, Alan, você precisa falar para ela fazer terapia, você tem que falar para ela fazer terapia. Eu falei, tudo bem, mas ela quer fazer terapia? Não, ela não quer, ela tem ódio de terapia. Eu falo, tá bom, já sei onde que eu vou pegar. Sentei com ela, o pai estava do meu lado e ela estava na minha frente, eu falei bem assim, olha, pois é, como é que tá? Como é que você sente? Eu sinto triste, Alan, porque eu não gosto desse mundo, eu não gosto das pessoas, eu não gosto dos meus colegas, eu sofro bullying, não sei o que tal. Tá, você já pensou em fazer terapia? Ela falou assim, odeio terapia, porque meu pai acorda dia e noite mandando fazer terapia. Eu tenho um ódio dessa terapia, eu não vou em terapia lá. Não consegue se identificar. Não consegue porque é comandada, porque é mandada, é de goela abaixo. Não faça isso goela abaixo, por favor. Tá, aí eu falei bem assim, bom, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Falando da minha história. Então eu falei bem assim, tal pessoa, você me dá licença, posso te contar o que a terapia fez na minha vida? E eu começo a falar da minha história. Eu começo a falar como foi o encontro com a minha terapia, começo a falar que eu tive 4 terapeutas, 3 eu adorei, 1 eu não me identifiquei, o que é normal. Começo a falar como que foi pra mim, quais são as coisas boas que aconteceram depois que eu fui na terapia. Final para encurtar a história, que a história é longa. Final da história, final do café, eu presenciei isso, ela pedindo pro pai dela marcar uma terapia para ela, entendeu? Porque é diálogo. Agora, a primeira pergunta que eu fiz foi, pai, você já foi na terapia? Ah, não, eu não preciso. Eu falei, tá vendo como você precisa? Você tá vendo como é importante que você vá também? Então, assim, por que a pessoa manda... É muito ruim, Alexandre, a pessoa te mandar fazer uma coisa que a pessoa daí nunca fez. E ela não tem tato para te mandar fazer. Tanto é que hoje em dia, se alguém manda eu ir para terapia, eu não sou tão educado assim. Porque eu acho que a pessoa precisa saber do que está falando. Então, assim, um pai... Você disse que foi diagnosticado há 20 anos, e há 20 anos você faz o tratamento convencional, inclusive com remédio. A gente está vendo hoje muitas pessoas que estão ficando viciadas em remédios que são usados no tratamento para depressão. Sejam ansiolíticos, remédio para dormir, remédio para relaxar, para emagrecer. Isso é um perigo também, não é? Muito. Então, olha só, eu costumo falar assim, como vocês que estão aí me assistindo, eu também tinha muito preconceito com o papel do psiquiatra. Eu achava que se eu fosse ao psiquiatra, eu seria muito pior do que eu já estava, ou então eu teria atestado meu sintoma de louco. Pessoal, isso é um ledo do engano. A psiquiatria são médicos maravilhosos que estudaram durante 10 ou mais anos justamente para tratar da saúde mental. Então, assim, eu tive muito preconceito. A partir do momento que eu fui num psiquiatra, eu já fui em 3 psiquiatras. Eu não gostei mesmo, ele me atendia muito ruim. E é esse tipo de psiquiatra que queima uma classe que é maravilhosa, entendeu? Então, assim, 2 psiquiatras eu adorei. Um não era aqui, outra. A minha psiquiatra daqui, eu adoro ela, de paixão mesmo. Eu tenho um carinho grande, um rapport com ela muito forte. Não tem nenhuma correlação entre psiquiatria e loucura. Não tem. Outra coisa, respondendo a sua pergunta sobre o vício dos remédios. Isso é um tabu. É um tabu quando as pessoas acham que tomar antidepressivo você vai virar viciado, né? Hipocondríaco. Não, isso é um tabu. Isso é um tabu porque se você faz o tratamento correto, com psiquiatras corretos, você nunca vai ser viciado. Porque o objetivo do remédio de psiquiatria não é viciar. Você quer saber qual que é o grande objetivo de um remédio, para mim, psiquiátrico, ou seja, um antidepressivo? É justamente servir como muleta para você, poder se sustentar enquanto você não consegue. Porque, na realidade, a ideia do remédio do antidepressivo é que saia logo da sua vida, entendeu? Porque quando você está num momento de muita depressão, Alexandre, você precisa de uma muleta para te levantar, e o remédio faz isso.
Agora, é com muita consciência, né, gente? Não é qualquer psiquiatra, não é qualquer remédio. Pelo amor de Deus, não se autodiagnostiquem pela internet. O Dr. Google não é um médico. Não vá pelo Dr. Google. Nem todos os sintomas que acontecem ali, que falam ali, são reais. Então, assim, por favor, procure ajuda médica. Alan, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria que você só relembrasse a data do lançamento do seu livro, para quem está em casa poder acompanhar. Maravilha. Agradecer vocês mais uma vez, vocês que estão aí. Meu livro vai ser lançado dia 21 de agosto, numa segunda-feira, às 19 horas, no Teatro Zumira Canavarros. O ingresso vai ser como outro evento, vai ser um abraço e 2 quilos de alimentos. E a gente vai ter uma noite bem bonita, e eu vou abrir meu coração mais uma vez. E o livro vai ser um detalhe só que vai ter lá. Nós vamos fazer um dia destinado à generosidade e ao amor. Alan, obrigado pela sua presença aqui no Provocações. Obrigado, cara. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser assistir esse programa na internet, tvmaisnews.com.br. A gente se vê amanhã. Até mais.